Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Estamos aquí en vivo. Olá! Oi, Juliana! Ju! Hoje a gente tem a nossa primeira live do dia. Deixa eu convidar a galera. Você que já tá de casa aqui, já conhece o esquema. Se você tá vendo esse vídeo, eita, pela primeira vez, dá uma adiantadinha aí. Que agora nós vamos chamar a galera para participar. O pessoal já almoçou, tá descansando, tomando um solzinho, né? E bora lá. Hoje a gente vai conversar com a Ju, já vou chamar a Ju aqui para ela se apresentar. A gente vai falar de uma coisa super importante. Emoções, como lidar com elas no trabalho, nos negócios, na vida. Oi! Olá! Oi, Ju! Tudo Que bom? legal! Tudo, e você? Tudo bom? Maior prazer te recebê-la aqui. Primeira vez que a gente faz live junta. Primeira vez. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Espero contribuir aí com a galera. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom, com certeza. Gente, a gente vai falar então um pouquinho hoje. Vou deixar a Ju se apresentar para vocês saberem o que ela faz, né? Conhecer um pouquinho o trabalho dela. Agora, nesses próximos dias, ontem eu fiz com a Ana Durão, hoje eu vou fazer com a Ju. Ó, Juliana Martínez. Olha, bem espanhol, hein? Juliana É, Martínez, bem espanhol. Ela vai contar um pouquinho do trabalho dela e a gente vai conversar, bater um papo e trocar umas ideias aí em relação às emoções. A gente está falando aí da Semana do Tratamento de Mulheres Hispanohablantes, falando de espanhol para negócios e o quanto que é importante a gente ter aí consciência, né, das nossas emoções. Ontem eu publiquei, fiz um post sobre assédio moral, né, e de quanto a gente às vezes legal. está muito em uma situação muito frágil, porque a gente está cansado, porque a gente está com mil problemas, e o quanto que às vezes as pessoas se aproveitam disso, né? Então, quando a gente tem conhecimento, tem um autoconhecimento, pode ajudar, né? A gente aqui nós somos humanos, vulneráveis, mas quanto mais a gente conhece, melhor a gente consegue lidar com as situações. Ju, conta pra galera então o que você faz. Quem é Eu sou a você? Ju Martinez, Juliana Martinez, né, o meu arroba, e eu atuo com mulheres, eu ajudo mulheres a conquistar liberdade emocional, autoconfiança e felicidade. É muito subjetivo, mas é porque cada um tem um resultado específico, né? Então, conquistar a felicidade naquilo que você acredita que é felicidade, através da cura interior. Então, eu atuo com desbloqueios emocionais para promover cura interior aí na mente da pessoa, para ela remover tudo aquilo que impede ela de alcançar aí todos os objetivos, a felicidade, enfim. Que legal, que bacana. E hoje a gente vai falar do quê? Então, hoje eu trouxe um conteúdo sobre sabotadores voltado para negócios, para assim os estudos, né? Por exemplo, eu e você, a gente estava falando bastante de algumas frases que a gente escuta de pessoas que colocam desculpas, né? Justificam aí que não conseguem às vezes alcançar um objetivo, e a gente relaciona muito aí com sabotadores. Eu acho que é legal compartilhar isso com a galera, para que o primeiro passo para a gente começar a alcançar mais objetivos é ter a consciência do que nos atrapalha. E os sabotadores nos atrapalham demais, porque eles são vozes, né? Que eles não são a gente mesmo, eles são vozes que cada um com a sua própria voz, com a sua própria crença, suposição, para tentar nos proteger da dor. Só que nos proteger da dor é muito... não serve pra gente nesse momento. Por quê? Os sabotadores, eles foram criados na infância de todo mundo. Ninguém é ileso aí de ter sabotadores, e a gente não consegue eliminá-los também, mas a gente consegue enfraquecê-los. Então, esses sabotadores, eles foram criados na infância para nos proteger de possíveis dores físicas ou emocionais. Então, por exemplo,
eu tô numa situação ali que eu tô me sentindo em perigo. Por exemplo, eu tenho um irmão e esse meu irmão, ele tem mais atenção. Eu entendo, na minha cabeça ali de criança, tudo inconsciente. Eu entendo que o meu irmão recebe mais amor dos meus pais, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou, inconscientemente, vai sendo formado alguns sabotadores, e aí cada criança demonstra mais fortemente um sabotador, manifesta um sabotador diferente. Então, por exemplo, tem criança que manifesta o sabotador, é muito comum o prestativo, que é aquele sabotador que faz tudo a boazinha, entendeu? Quer ajudar, quer servir as pessoas, quer fazer de tudo, esquece si mesmo para ajudar o outro. Quer dizer, os sabotadores, eles sempre são falsos. Eles sempre fazem com que a gente crie situações ali para ganhar algo em troca. Então, a gente vai abordar um pouquinho melhor cada um deles em algumas situações aí que você vai trazendo para mim, mas os sabotadores, eles, naquele momento, por exemplo, de criança que formou o sabotador prestativo, por exemplo, qual que era a ideia dele, né, de se justificar? Ele queria evitar a dor de não ter o amor dos pais. Então, ele queria chamar a atenção de alguma forma, né, dos pais, fazendo a boazinha, prestativa e tal, para que dessa forma ela ganhasse o mesmo amor que o irmão. Só que às vezes não tinha essa diferenciação. Só que a nossa mente tenta buscar possíveis perigos para se proteger. Então, às vezes, sofreu algum tipo, pai batia, ou algum tipo de abuso, sei lá. O que acontece? Para evitar essa dor física também, cria-se algum sabotador. Então, eles são criados na infância. Quando a gente vai crescendo, cada vez mais ele vai se tornando, na verdade o tempo todo, né? Mas principalmente quando adulto, ele vai se tornando muito invisível. Por quê? A intenção é se manter ali, se manter forte, agindo, porque no nosso cérebro ele está nos protegendo. Só que, na verdade, ele nos faz mal, porque são mentiras que cada um desses sabotadores contam pra gente e nos prejudicam nos relacionamentos, prejudicam a nós mesmos, né? Prejudicam. Nesse caso do prestativo, às vezes a pessoa não pode ou não quer fazer alguma coisa e acaba, por conta dessa voz de que não, você tem que fazer porque as pessoas precisam gostar de você, você tem que ser legal, você tem que ser boazinha, a pessoa acaba sufocando, às vezes, a própria personalidade ou o próprio desejo de não fazer algo, né? Ou fazer algo que ela não queira fazer, justamente porque tem alguém ali dizendo que ela tem que fazer, né? Ou ela se sente cobrada por ela mesma. Você falando assim do prestativo, assisti um filme no sábado, mexicano, que chama Mireles e Godines. Godines é uma gíria mexicana para aquela pessoa que trabalha, que faz tudo certinho, sabe? Chega na hora, vai embora na hora, ajuda todos os colegas, né? E mostra um pouco assim, essa pessoa não tá afim, né? Então é legal, tem essa coisa da cultura que a gente chama do Caxias, né? Aquela pessoa que é muito certinha, muito responsável. E a gente percebe que essas pessoas que são muito prestativas o tempo inteiro, você sente que elas realmente querem uma atenção, um carinho, um amor, né? E isso também acontece dentro dos estudos, né? Aquela pessoa que faz as lições, que entrega na data, que é o primeiro, né? No dia da entrega de trabalho, eu lembro quando eu era criança, sempre tem aquela criança que aí eu fiz, olha, meu trabalho tá certinho, eu fiz primeiro, eu vou entregar primeiro, né? Já é uma característica, então, desse possível sabotador que você tá falando, que já começa logo na infância, né? Total. E aí ele cria isso. Normalmente, os 80% dos sabotadores, dos bloqueios, são criados pelo pai e pela mãe, né? Por quem nos criou. Então, só que isso se manifesta com todos os papéis. Então, igual na escola, nos estudos, você com certeza pega muito aluno aí que tem vários sabotadores que aí foi criado na infância pelos pais e se manifesta agora. Por quê? Normalmente, as pessoas querem se afirmar, né? Ganhar atenção, ter segurança, então quer evitar uma dor, né? Então, quer conquistar algo, conquistar amor, conquistar a aceitação das pessoas. Então, é muito sutil a questão assim, essa pessoa é extremamente generosa. Tá, mas será que... Eu acho que, né, precisa ter um equilíbrio
para que quando a pessoa esquece ela mesma, igual exatamente o que você falou, a pessoa esquece ela mesma, se sobrecarrega, faz o que ela não quer, o que ela não tem vontade, o que não é da responsabilidade dela, porque ela inconscientemente quer a atenção, o amor, a aceitação, o reconhecimento das pessoas. E isso é falso. Isso é falso, Porque porque ela não, e ela mesma às vezes reconhece, fala, nossa, eu faço tanto pelas pessoas, mas as pessoas não me reconhecem. Essa é até uma fala bem característica, porque a muito pessoa que comum. faz porque ela realmente é prestativa, ela tá fazendo e ela não tá nem aí se a pessoa tá gostando, se tá aceitando, se tá retribuindo. Quem faz realmente de generosidade, né, verdadeira, ela não fica preocupada se o outro está retribuindo o suficiente para ela. Então aí já tem essa característica, né? Exatamente. E é um engano você querer afirmação e reconhecimento externo. É uma coisa natural que acontece quando você faz de forma genuína. Quando você está fazendo, por exemplo, nós somos empreendedoras e a gente faz e vai ser como consequência a gente ter o resultado disso. Né? A gente busca esse resultado, mas a gente não fica... os sabotadores, eles apelam, né? É uma questão apelativa de desejo pelo externo, sendo que a gente não precisa mendigar o externo, né? Então, por isso que eles são enganosos, porque as pessoas veem que não tá legal aquilo. Eu acredito, o que eu mais tenho ranço e o que mais é comum dos sabotadores e é um que eu desbloqueei, então eu acho que é por isso que talvez eu tenha ranço, porque eu sei o quanto ele me fez mal a vida inteira, é o vítima. Ai, o vítima. O Meu vítima Deus. é ótimo, ele é super comum, né? O vítima é muito comum, assim, eu aplico muito teste de sabotadores e assim, os mais comuns, prestativo e vítima. Uhum. Como que é? Por Dá quê? umas características aí pra ver se a galera, ó, a Andrea tá falando, e tem pessoas que percebem, se aproveitam dessas pessoas, né? Criam É armadilhas. verdade. Ontem eu falando do assédio moral, justamente, percebe às vezes que a pessoa, né, tem essa coisa da prestação, não vou fazer mais um pouquinho, não vou ajudar, e se aproveita disso pra ter o que ela quer, né? As outras pessoas. Então vamos falar um pouquinho do Exatamente. vítima, como que ele é. E aí, o prestativo, às vezes, junta com vítima. Porque a gente Nossa, transiciona, entendeu? A gente transiciona aqui, entre eles. Então, se eu fizer o teste agora, eu fiz há 2 meses atrás, vai dar outras notas, entendeu? Vai dar uma diferenciação aí. Então, vai do momento da minha vida. E aí, o que acontece? Igual a Andrea falou, o prestativo faz, só que inconscientemente, eu conheço muitas pessoas prestativas, eu sei muito bem como que a teoria e a prática, e aí a pessoa quer reconhecimento, só que aí, exatamente o que você falou, a pessoa fala assim, mas eu não tenho um reconhecimento externo. Aí a ideia é do vítima. Tipo, se faz de coitado, porque tá fazendo, e não tá tendo, ou seja, tá terceirizando a culpa dos seus resultados. Quer dizer, o reconhecimento que ele esperava, o que ele esperava era o resultado, era o reconhecimento, era a bajulação, era encher o eguinho dele. E aí, como ele não tem isso, ele se faz de coitado. O vítima, ele se coloca numa posição de que ele não tem culpa de nada, que ele faz tudo certo. Que ele não sabe por que não tá tendo resultado. erradas são as Então, pessoas, né? A situação, o exatamente. país, o governo, o mundo, o vírus, né? Tudo bem, a gente tem que ser Exatamente. realista, mas a gente também tem que Satanás. saber agir, né? De acordo com as dificuldades também da vida, né? Exatamente, as pessoas colocam a culpa no mundo espiritual. Ai, que Satanás fica lançando esses dardos, tipo, que fala na Bíblia dos dardos inflamados, que fica lançando. Existe isso. Só que, mano, pelo amor de Deus, não para de terceirizar a culpa até em Satanás. Ele não tem domínio sobre você, entendeu? Então, assim, terceirizar a culpa de uma forma extrema e de uma forma que chega a ser ridícula, porque a pessoa se coloca numa posição de coitada. Como diferenciar a bajulação de um reconhecimento saudável? Então, o reconhecimento saudável é quando você vê o que a pessoa, né, no caso, se você está reconhecendo alguém, ou você está querendo dizer, Laís, quando você está recebendo o reconhecimento, ou quando você está dando o reconhecimento para alguém. Porque tem essas duas Né? situações, né?
Como, por exemplo, ontem eu fiz o post lá do assédio moral, várias pessoas falando, nossa, que legal isso que você está compartilhando. E assim, não era uma coisa que eu esperava, eu só queria compartilhar, né, me libertar daquilo. E eu percebi que várias pessoas se identificaram e agradeceram e falaram que pensaram, que vão procurar ajuda também para superar, que estão vivendo uma situação parecida. Então, assim, eu fico feliz, mas eu não esperava, né? Foi natural, né? Então, Isso, tem essa. você. Agora também tem a questão de você reconhecer que alguém está fazendo um bom trabalho e não ser bajulação, né? Para não querer ter o retorno também. Ela falou as Eu duas. acredito, eu acredito que quando você está dando reconhecimento para alguém, isso tem que ser da intenção da própria pessoa. Então, a intenção da pessoa, o que que é? É negativa, eu acredito muito daquilo que você transmite como sentimento, a intenção que você tem naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu comentei no seu post, não era para te bajular, era realmente do meu coração aquilo que eu comentei, sabe? Porque eu realmente admiro você e você é um exemplo de mulher guerreira que superou as dificuldades, mas você não é uma pessoa amargurada, entendeu? Então, assim, você superou de uma forma super linda isso. Então, eu sei reconhecer as pessoas, eu acredito que o reconhecimento é uma coisa saudável. Agora, quando existe a intenção de eu estou bajulando, aí já não é mais o reconhecimento saudável, é uma bajulação. Eu estou fazendo isso porque eu estou com uma intenção de ganhar algo em troca, eu não gosto muito dessa barganha, entendeu? Porque eu acredito que isso é uma forçação de barra, é uma apelação, igual o prestativo, Para ele faz ganhar muito alguma isso. coisa, né? Isso. Para ganhar alguma coisa. Inconscientemente, ele faz uma coisa exagerada, prejudicando a si mesmo, para ganhar algo que ele não sabe nem se vai ter. Ele não sabe se, né, se ele vai receber. Então, eu tenho um chefe que eu sempre detestei isso, mas eu via muito, é muito comum, né, a gente ver pessoas bajulando o chefe. Por quê? Porque detesta o chefe, por trás fala mal e quer ter uma promoção, por exemplo. Então, tá bajulando ali. Então, a intenção da pessoa já tá negativa, a pessoa vai colher isso daí, vai colher esses frutos, porque a intenção dela tá sendo tóxica. Agora, quando a pessoa está fazendo, aí é um pouco do mesmo sentido, né? Quando eu estou fazendo algo forçadamente e eu tô tendo uma rotina exaustiva, tô me sobrecarregando, tô fazendo o que eu não quero, porque eu quero reconhecimento, aí também não faz sentido. Aí eu também vou colher esses resultados. Então, precisa ser muito da nossa intenção. Qual que é a minha intenção? Eu preciso sondar muito os meus pensamentos, os meus sentimentos, qual que é a raiz por trás disso, né? Buscar ali, porque o inconsciente não é inacessível, é só você observar ele. Então, quando você para observar, então, qual que é a minha intenção aqui? Eu tô tendo paz fazendo isso? Eu tô fazendo isso com amor? Porque realmente eu quero agradar a pessoa, eu quero agradar no sentido de eu tô fazendo isso porque eu genuinamente sinto de falar isso pra pessoa e não com uma intenção negativa. Você entendeu, né? É Entendi. Ô, demais Ju, isso emocional. você tá falando isso, tem alguns casos que acontecem de alunos que me trazem o seguinte, assim. Tem alguns alunos que fazem no horário de almoço, por exemplo, a aula, né? Eu acho que combina aí o que você tá falando. E aí ele fala assim, então, mas eu vou ter que desmarcar a aula hoje. Aí tudo bem, acontece, né? A gente tem os imprevistos e tal. Aí acontece isso na outra semana, ou na outra semana, né? Umas 3 seguidas, assim. Aí eu, né, converso, falo, olha, você tá perdendo a aula, eu tenho a minha questão da minha agenda também, às vezes não dá pra repor tanto isso de aula, fica pesado pra você, fica pesado pra mim, não de dinheiro, de tempo, né? Então, você vai precisar, quer mudar de horário, enfim. Aí aparece a seguinte questão: não, mas sabe o que que é? É que meu chefe marca as coisas assim, de repente, né? E justamente no dia que eu tenho aula. Eu falo, então, mas você não avisou seu chefe que você ia fazer? Porque geralmente o chefe que marca a reunião faltando 5 minutos, assim, tipo, vamos fazer a reunião daqui 5 minutos. É o mesmo chefe que obrigou, orientou, sugeriu que fizesse espanhol. É o mesmo chefe. Assim, ele falou para você fazer. Ele te autorizou a fazer no seu horário de almoço. Ele tem que ter consciência do dia e do horário. E aí a pessoa fala assim, ai, mas eu não posso falar isso para ele. Eu vou deixar de ir na reunião? Eu falei, você vai deixar de fazer o espanhol, que também é importante para a sua carreira? Porque você não está fazendo só porque você acha bonito. Você está fazendo porque você usa para falar, para fechar contrato com os clientes da empresa. E que ele organiza toda, né, toda a equipe.
Ou seja, faz sentido, né? Então, por quê? Porque quer agradar. E porque a gestão também tá errada. Porque quando você marca uma reunião assim, né? Sempre, toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, engraçado, Ou né? não é Ninguém sabe quando você verdade, vai, amiga. né? Então, Eu assim, acho tem que alguma talvez não coisa que. seja nem verdade. Ele tá arrumando desculpa porque ele não quer fazer a aula. Ele tá empurrando, Então, empurrando com a barriga para evitar fazer a aula, entendeu? olha que legal, né? Aí a gente vê, pode ser a questão do que não quer ser bonzinho pro chefe, pode ser aquele que tá bajulando, É, pode ser aquele que tá procrastinando, pode ser aquele que quer ser exatamente. feitiço como coitado, como ele trabalha tanto, né? Como ele é esforçado, você é mais legal com ele porque quer o reconhecimento, né? Então, olha, pode ter várias coisinhas aí, né? Pode, Interessante. E a pode. gente conhecer isso, no caso, eu dando aula e enfim, eu acho que isso ajuda muito para ajudar o aluno também a procurar ajuda, né, como pessoa. Porque não é aqui não, para mim não é só a língua e a cultura. Ela é só um motivo para a gente se conhecer. E quando a gente conhece outra cultura, outra língua, a gente se expõe a maneiras diferentes de viver e faz com que a gente repense as nossas próprias ações. E isso é desenvolvimento pessoal, né? A partir do momento que você tem um Uhum. contato com uma cultura diferente da sua, que você olha e fala, nossa, dá para fazer diferente. Nossa, isso faz sentido para mim. Por que eu sempre fiz as X se eu posso fazer Y? Te transforma como pessoa, né? Muito, muito. É muito incrível. E é preciso ter essa consciência. Não adianta ver que está tendo resultado negativo, por exemplo. Vai chegar um dia que ele vai falar assim: eu não tenho resultado no espanhol. Mas você não tem resultado, mas você não vem na aula, meu anjo. Né? É, só Então, por isso. não adianta colocar a culpa em vários fatores ou querer agradar demais. São vários impactos terríveis que os sabotadores causam e que a gente não percebe e a gente acha que, ai meu Deus, que propósito será que tem isso? Eu acredito tudo, sabe assim? Aí a pessoa fica fantasiando coisas que ela mesma plantou aquilo, ela mesma decidiu aquilo, né? Então, o que é um dos piores também, que é o mestre dos sabotadores, o crítico. O Ai, o crítico, ele é crítico. o mestre, ele é o pior. Ele Como todo que mundo tem. é? Ele é o que critica a si mesmo e as pessoas. Ai, eu não Então, toda vez, consigo, eu não sei, eu não sou bom. é isso, toda vez que você se critica ou se pune, aquela autoculpa e tal, e fala mal de si mesma, né? Não consegue ter aquele amor próprio e critica alguém na mente, enfim, ou falando mesmo, qualquer tipo de crítica que envolve alguma emoção negativa e crítica com relação a você mesma, isso é o sabotador crítico. E ele é terrível, porque assim, ele faz com que, né, você fique com aquela sensação ruim, porque quando você começa a criticar alguém, você já envolve um mal-estar. Não sei se você já parou para pensar, mas não é legal, cara. Não é legal, sabe? A não O ser assim que você julgamento, está. né? A gente não sabe do todo, né? Às vezes você só tá vendo ali a superfície de uma Exatamente. situação, uma reação ali daquele momento, mas você não sabe o que levou a pessoa a agir daquela maneira, né? Como ontem eu estava falando justamente do assédio moral, a gente às vezes não imagina que a gente vai ter determinada ação. A gente acha que sempre está preparado para situações mais adversas, mas às vezes você não esperava que ia estar tão cansado, tão chateada, tão triste, com tanto medo, tão inseguro. E aí você se percebe numa situação que você nunca imaginou que pudesse agir de uma outra maneira, né? E aí as pessoas que estão de fora julgam. Mas você não devia ter feito isso, mas você não devia ter falado isso. Isso é a Então, crítica, isso né? é o crítico, exatamente. Isso é o crítico. O crítico fala exatamente isso, Andréia, que a Lara comentou. As pessoas virem e falarem para a Lara assim, na situação de ontem, do post que ela colocou no feed ontem do assédio moral. Você não devia ter feito isso, assinado a demissão, por exemplo. Mas agora vai resolver o quê, meu anjo, criticar a Lara? Naquele momento foi a decisão que você escolheu tomar. Você tinha uma série de coisas envolvidas. Então, não adianta vir falar agora criticar, colocar você para baixo. E nem logo depois que você fez aquilo. Não ia resolver, você não ia conseguir voltar atrás. Então existe uma linha, né, uma diferença entre discernir e criticar. Quando eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo, eu sou líder de um time. Então, dentro desse time, eu sou responsável pelas decisões daquelas, né,
de organizar e de estar tudo em ordem ali, beleza. Só que quando tem alguém que não está desempenhando legal, que está dando algum problema, que eu preciso observar, é minha responsabilidade discernir e tomar alguma ação. Beleza, é a minha responsabilidade, né? Porque às vezes não é sua responsabilidade, você tá dando pitaco na vida dos outros. Aí já tá errado também, né? Então, eu preciso discernir. Isso não é julgar e criticar. Então, existe também essa faceta. Oiê! Quando o correto a se fazer, tá? Eu faço o discernimento da situação, então eu vejo, essa pessoa está dando problema, ela não tá legal, ela tá causando ali alguns conflitos com as outras pessoas do time. Então, eu discerni, ou seja, eu não envolvi emoções negativas, e eu falei, então que ação que eu vou tomar? Bom, eu vou chamar essa pessoa para conversar? Ok, vou chamar a pessoa para conversar, vou resolver ali, vou entender o que está acontecendo, vou dar um feedback, e ok. Isso eu discerni, eu não envolvi emoções negativas e eu não critiquei a pessoa. Agora, o outro lado quando o sabotador crítico, os sabotadores, no modo geral, eles sempre envolvem emoções negativas. Então, a vergonha, a raiva, a frustração, a decepção, o sentimento de traição, não, tô me sentindo traída, tô com raiva, tudo isso é gerado pelos sabotadores. Então, se eu envolvi isso, faz umas respirações profundas, amada, e volta aqui pro momento presente. Se você está, no momento em que você percebeu, né, você está identificando ali que aquela pessoa está dando problema no seu time, o que você faz? Você envolve um monte de emoção negativa, tá frustrado porque foi a pessoa que você mais confiou no time, não sei o quê, e aí na sua mente você já começa a pensar várias críticas sobre a pessoa, já começa a apontar, nossa, é mesmo, nossa, mês passado ele fez isso, fulano me contou aquilo dele, sabe assim, você já começa a envolver emoções Quer passar uma negativas. rasteira, quer ferrar os amigos, você está criando suposições que você não sabe o que a pessoa está fazendo de propósito ou não, é julgamento, né? Crítica. Exato. Aí você tá fazendo um monte de coisa negativa na sua mente, ou até falando pra ele um monte de coisa. Ou seja, você envolveu uma série de emoções negativas que não precisava, que era dos seus sabotadores, e aí você tá fazendo errado. Você tá criticando e você tá fazendo mal pra você e pro outro, né? E pro ambiente ali, porque o ambiente também sente aquela coisa negativa. Então, o certo, o ideal é discernir. Ou seja, eu entendo a ação que eu preciso tomar, eu entendo o fato, eu entendo que a pessoa tá dando problema, eu entendo o fato eu faço o discernimento ali que existe aquele problema, tomo uma ação e não envolvo emoções negativas. Então, o ideal é isso para não criticar. E assim mesmo, a gente precisa ter um autocuidado, uma autogentileza. Falar assim, poxa, por que eu tô tratando a mim mesma assim? O que eu posso fazer para melhorar? Eu não tô tão bom nisso, nesse momento, ok. Então, quer dizer, eu discerni que eu não tô tão boa em tráfego, um exemplo, que é algo que a gente faz, né? Eu discerni, ok. Mas o que eu vou fazer? Em vez de ficar me criticando, me punindo por isso, não. Eu vou me desenvolver, eu vou falar, então eu vou pegar uma horinha à tarde e vou começar a estudar isso. Quer dizer, eu discerni, não envolvi emoções negativas, tive autogentileza, né? Então, aquele autocuidado, aquela questão de você... Sabe o que acontece muito? Você falou disso, né? Do que eu não sou boa o suficiente. Quando a gente está falando de língua espanhola, os alunos geralmente falam assim: ai, porque é muito verbo. Ai, por que tinha que ser tão difícil esses verbos? Ai, porque espanhol, como se o espanhol fosse um ser que cria os verbos para prejudicar ele. Fica parecendo uma coisa assim, bem fantasiosa, às vezes, até, né? Não, porque os espanhóis inventaram isso, nossa, só pra ferrar com a minha vida. Nossa, só pra sua, né? Porque é só você que está aprendendo ali. Eu tô trazendo isso de uma maneira divertida, mas assim, é de ter a autoconsciência de falar assim, nossa, eu tô sentindo dificuldade. Toda vez que eu vejo um exercício que tem esse verbo irregular, eu não me lembro, eu sinto dificuldade de solucionar, né, o exercício. O que eu posso fazer, né? Ah, mas aí entra o vítima, né? Mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito. Exatamente. Porque, sabe, eu fico cansado. E assim, a gente fica cansado, né, gente? Nós somos humanos, você trabalhar o dia inteiro, tomando decisões, passando por problemas na empresa, tem os problemas aí sociais, a gente tem a nossa família. A questão não é essa. A questão é ter consciência de saber, tá, eu tô cansado à noite, então à noite não resolve eu querer estudar à noite. Vamos olhar para um outro momento do dia
em que talvez eu esteja um pouco menos cansada, que eu vou conseguir dar uma encaixada. As pessoas acham que é quantidade, né? Muitas vezes. Eu vejo muitas Uhum. cobranças em relação a não, porque eu tenho que estudar 20 verbos. Não. Se você pegar um por dia, no fim da semana são 7 verbos. Dando o exemplo do verbo, né? Mas pode ser aplicado para qualquer outra coisa na vida. As pessoas pensam sempre no macro e o macro assusta. Eu mostro uma tabela de 257 verbos. Ai, meu Deus do céu! Eu já até rapei o cabelo para não me arrancar os cabelos. Mas o aluno vê aquilo, fica apavorado. Eu falo, tenta um por dia. Hoje você vai acordar, vai colocar seu despertador lá num horário que no pós-almoço ou no começo da manhã, tá lá enquanto está escovando o dente, pega um post-it, cola lá no espelho do banheiro, conjuga um verbo. Amanhã é outro dia. Pega outro verbo. No fim da semana são 7, no fim do mês são 30, no fim do ano são 365. E se você começou a estudar verbo no dia 1º de janeiro, esse ano você vai ter um verbo a mais no seu calendário, né? Então, é trazer para o micro, é dar aquela respirada profunda e fazer. O que dá para fazer agora? As pessoas acham pouco, né, Ju? Um passo, uma respirada, uma pequena vitória, né? Só que é das pequenas vitórias que você se supera, né? Contando as nossas histórias, né? Quando eu compartilho a minha história, falando, nossa, que transformação, mas isso faz 4 anos já, e é no dia a dia. Teve um período aí que eu sofri, que eu me culpei, que eu me maltratei também, dizendo, puta merda, eu não devia ter feito isso, eu fiz cagada, eu fiz errado. E eu sofri com isso, mas não me levava a lugar nenhum. Passou, chega, o que dá para fazer agora, né? Os alunos estão aí, a escola ainda está aí, e eu estou aqui, vamos, né, respirar. Mas isso é um processo. E é autoconhecimento, é entender o que está passando ali e começar a identificar o que é a sua voz e o que é essa voz, essa necessidade de fazer tudo certo, tudo bem feito, né? E tem outros Um sabotadores, a gente parâmetro. falou do prestativo, do crítico, do vítima. Você só queria pontuar o que você trouxe, toda essa história que você trouxe, eu identifiquei 3 sabotadores. O vítima, né, de colocar a culpa nos outros, tipo, colocar a culpa, bom, que é difícil, que eu não consigo, porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Colocar a culpa em outros fatores para não fazer. Isso é o vítima. Ah, o esquivo. O esquivo é o que tenta se esquivar. Eu sempre lembro de Matrix, essas coisas que, sabe, quer se esquivar da dor, quer fugir da dor de um conflito. Então, o esquivo, o vítima coloca a culpa nos outros, o crítico, que como se eu criticar a língua espanhola fosse me livrar de ter que estudar, ou fosse ficar mais fácil. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. O verbo vai estar ali ainda. Eu criticar não vai ajudar em nada, tá piorando as coisas. Então, só tá ocupando o tempo de você estudar criticando. Então, você tá perdendo tempo. Tá desperdiçando. Então, o esquivo, aquele que quer se esquivar. O rapaz que fica toda hora desmarcando a aula pode ser o esquivo. Ele tá se esquivando de ter que gastar energia ali e tal, né? O nosso cérebro foge de gastar energia e ter que pensar fora. É uma energia, né? Você tem que parar, Exatamente. Pensar, se concentrar, se esforçar, cansa, né? Claro. E aí ele não quer, entendeu? Então o cérebro faz alguma coisinha ali, o crítico, o esquivo dele, para falar, bom, qualquer motivo eu vou cancelar minha aula, porque eu tô me esquivando da dor de gastar energia naquele momento. E aí então tem o crítico, tem o hiperracional. O hiperracional é aquele que não quer envolver sentimentos, porque ele acha que envolver sentimentos vai atrapalhar ele. Que ele quer evitar a dor de sofrer por questões emocionais ali, sentimentais, afetivas e tal. Então, ele se dá de durão. Mas, na verdade, é pura insegurança e ele é emocional, porque nós somos seres emocionais. Nós temos as emoções, não tem como fugir. Então, tem pessoas que falam, eu sou extremamente racional, ok. Só que você tem as suas emoções também. Tem as pessoas, eu conheço um rapaz que ele fala que é extremamente racional, mas é porque ele sabe lidar bem assim. Não é aquela pessoa de tanto sentir, que a gente chama, você não gosta que fica falando termo em inglês, né? Mas é que ele fala inglês.
E ele fala muitos termos em inglês. E aí a gente pega as linguagens, né? Tipo, discípulo, ele fala que tem o feeler, que é o que sente. Ah, Então, quem é feeler, então ele está trazendo nesse sentido. Quem é feeler é o que chora muito, sente muito. Então ele fala que ele é o knower, que é o que sabe, o racionalzão. Então, nesse sentido, ok, entendeu? Tipo, ele consegue ser um pouco mais racional, apesar de que ele sabe sentir, ok. Só que o hiperracional é aquele que dá a impressão, não que ele seja, mas ele dá a impressão para as pessoas de ser um pouco arrogante. Porque ele coloca a razão sempre acima. Então, quando alguém tá um pouquinho mais sentimental, ele falou, não, peraí, minha filha, que, sabe assim, quer voltar a pessoa pro pra normal, realidade, né? né? Tipo, ele meio que menospreza as pessoas que são filler, tipo, que são mais sentimentais. Tudo bem que tem pessoas exageradamente sentimentais, né? Mas tudo bem. Bem Tipo um drama vítima. mexicano, né? Tipo, bem dramalhão mexicano. Oh, meu Deus, eu perdi, né? Isso! Trinco, né? Ou tipo, ai, meu Deus, meu batom saiu. Não precisa ser assim também, né? Isso, exatamente. Ó, a Andréia tá falando que, bem lembrado, que era da situação que você trouxe alguns fatos, né? Sobre que ela tem o problema de pensar no macro e ficar paralisada. O que é esse problema? O problema do insistente, que é o perfeccionista. O sabotador insistente, ele é danado. Por quê? Se não for, ele pensa assim, ó, qual que é a mentirinha dele? Se não for para fazer excelente, eu prefiro nem fazer. Só que não é assim, meu anjo. Como que você vai pegar, como que um pedreiro, sei lá, né, participa da obra lá, vai um prédio lá gigantesco de 20 andares. Se ele pensar nos 20 andares, ele tá ferrado. Ele tem que pensar, beleza, qual que é o projeto total? Então, no seu caso, né, no seu caso da Andréia, mas você leva para sua situação. Mas, por exemplo, no caso da Lara, tem o aluno que sabe que ele precisa aprender a língua. Só que aprender a língua, qual que é o tempo médio que uma pessoa dedicada consegue falar espanhol? Uns 2 anos? Uns 2 anos, numa Uns frequência, 2 depende da anos. frequência, né? Se a pessoa for pegar Uhum. uma vez por semana, num ritmo mais lento, uns 2 anos pelo menos, né? Aí, Então, beleza. Se ele pensar, meu Deus, 2 anos, tô ferrado. Essa lista de 200 verbos, tô ferrado. Quer dizer, não dá para pensar no macro. Você vai entender, ok, você precisa racionalizar o macro para você saber onde que você quer chegar. É o seu alvo, ok. depois, Só que você precisa saber que é construção de bloquinho em bloquinho, né? Então, você precisa ir, traça, se você quer fazer com excelência, faça as rotinas diárias com excelência. Então, estar na aula, ali, no momento presente, aproveitar a aula, né? Aproveitar o que você está fazendo, aproveitar o seu dia, ser produtiva no seu trabalho, fazer aquilo com excelência, ok. Só que você vai construindo. Você não adianta você falar, nossa, se não for para estudar 5 horas hoje, eu nem vou estudar. Um exemplo, você vai se matar, não adianta, acontece né? muito isso, Ju, muito. O Ai, aluno nossa, se não for para menospreza, ele acha estudar que só 1 hora, eu não vou. ele acha que estudar, se for para estudar, tem que ser 1 hora. Porque se não for uma Uhum. hora, igual as minhas aulas já quebra isso. Porque a minha aula já é 50 minutos. Não é hora cheia, cheia, né? Pra justamente já começar a quebrar que 1 hora aula, na verdade, se você estudar 2 minutos, às vezes você está aprendendo muito mais, porque os seus 2 minutos você está com foco tão, você tá tão presente, com foco naquilo, naquele verbo, até porque já é cientificamente comprovado que o cérebro ele pega as informações de 1 hora só os 10 primeiros minutos. Então, para que você vai ficar Então, perdendo não tempo? absorve Estuda tudo. 10 minutos por Exatamente. dia, porque melhor Todos do os que dias. todos os dias a consistência, porque aí você vai trabalhar a questão da disciplina, da persistência, né? Saudável. E construir, é o que você está falando do tijolinho. Da janela da minha cozinha, dá para ver uma construção. Desde o começo do ano, eles estão construindo. E é muito legal que cada dia que eu vejo, tem uns homens trabalhando assim, pondo a laje, cada dia tá diferente. E eu fico pensando, nossa, quando será que eles vão terminar? Né? Acho que até o final do ano tá pronta. Que cor que será que eles vão pintar? Só que cada dia que eu vejo, tem uma paredinha um pouquinho mais alta, tá ficando super Então, alto. Mas é o quê? A gente tá terminando maio e eles começaram lá em janeiro comigo tinha uma construção pequenininha. E eu pensei, o que será? Será que vai ser casa? Será que vai ser prédio?
Ou seja, você tem a visão do macro, que sabe que é uma construção de 20 andares, mas você vai tijolo por tijolo, né? Exatamente, precisa ser constante, é melhor 10 minutos por dia, todos os dias, do que, Lara, Oi? Tô aqui. do que falar. Tinha dado uma travadinha. É melhor 10 minutos, 20 minutos por dia, do que você fazer 1 hora e a cada uma semana, estudar 1 hora, uma vez por semana. Não faz sentido, né? Então, o perfeccionista, o insistente, ele quer fazer tudo muito perfeito. Só que isso atrapalha ele. É diferente de fazer com excelência. Eu sou prática e faço com excelência. Eu considero que eu faço com excelência. Então, quer dizer, você tem que entender o que é fazer com excelência, mas sem te atrapalhar. Porque o insistente, ele se sente paralisado, porque ele quer fazer sempre, ele nunca acha que tá bom o que ele tá fazendo. Então, ele faz aquele trabalho, aí ele vai revisar para ver se tá tudo certinho. O que ele faz? Ele quer mexer em tudo de novo. Ou seja, ele nunca consegue finalizar aquilo, porque ele é muito perfeccionista. Isso é um problema também. A Andrea falou que dizem que ela quer ser a hiperracional sem ser. Então, exatamente, tu precisa ver qual que são os pensamentos que tá sondando aí para talvez você demonstrar ser hiperracional, né? Talvez usa mais o seu lado sentimental, né? Amoroso com as pessoas. Por quê? Eu conheço uma pessoa que é hiperracional, mas na verdade isso é uma proteção para tentar evitar dor, para tentar evitar sofrer com alguém, né? Uma pessoa que normal pode ter sofrido muito, não sei se você é esse caso, mas às vezes é uma pessoa que sofreu muito com relacionamentos, né? Amizade ou qualquer tipo de relacionamento, até familiar, e a pessoa quer evitar dor. Então a pessoa coloca o racional muito alto, porque assim eu não me aproximo de pessoas e eu me demonstro ser muito forte. E as pessoas não vão me machucar por isso. Engano seu, meu amor. Porque nós somos pessoas relacionais. A gente precisa se relacionar. A dor, né? No fundo, a dor faz parte, né? Eu tive uma professora na faculdade que ela falava: vocês estão preparados para sentir dor? Porque o conhecimento também nos faz sofrer. Porque a partir do momento que você se coloca diante de uma informação, de um conhecimento, aquilo te transforma, você já não consegue mais desver aquilo, né? Então, quando você conhece o rosa, e aí, por mais que você fala, não pense mais no rosa, você já sabe que aquilo existe. Então, aquilo te transformou de alguma maneira. Então, isso traz um sofrimento, porque você, às vezes, tem que abandonar coisas que você achava que eram extremamente verdadeiras, que eram muito importantes, né? O exemplo do cabelo, por exemplo, né? Tem gente que super valoriza. Não estou dizendo que o que é mais legal, mas no meu caso, eu cheguei no momento que dizer das dores, dos problemas, isso vai ser um alívio para mim, entendeu? É uma coisa a menos para me preocupar. Para mim, nesse momento, não ter cabelo longo me ajuda a dar atenção para coisas que eu considero nesse momento mais importante. Mas, por exemplo, tem gente que tá super, né, preocupadas que o cabelo tá pouco hidratado, que tá caindo, e tudo bem também, né? Assim, a questão da importância que cada um dá para a situação, né? Então a gente tem que ter muita consciência de respirar fundo e saber o que realmente importa para mim, o que realmente é significativo e qual que é o impacto que causa nas minhas decisões e como repercute também nas pessoas, né? E Exatamente. todas as nossas ações repercute também, né, nos outros. Total. Pode motivar ou pode desmotivar, né? Exatamente. A Andrea falou que ela tá tentando trabalhar isso porque ela identificou que é o medo da dor da perda. Perda a gente vai sofrer, porque às vezes a gente renuncia ou as pessoas têm o livre-arbítrio de ir, né? Então, a gente precisa ressignificar realmente os nossos pensamentos. Qual que é a sua interpretação? O que você perdeu que você sofreu muito? E entender que, às vezes, a perda acaba sendo natural, porque eu perco algo igual. Eu perdi trabalho corporativo e ganhei o empreendedorismo, quer dizer, a perda é só uma percepção do que você tem com relação à perda. Para mim, perda, às vezes, é para ganhar algo melhor. Então, né, a gente precisa começar a ressignificar, a chave está aqui. Qual que é a sua percepção sobre isso? Quando você muda a sua percepção, você para de tentar evitar essa dor, né? Então, tem o hiperrealizador. O hiperrealizador, ele é danado também. Ele é o meu. Eu acho que você também tem, né?
O hiperrealizador, ele é tipo aquele que tem tendência a ser workaholic. Outro termo em inglês. 20 horas trabalhando. É o que às vezes dá a impressão de ser tem uma tendência a ser um pouquinho viciado em trabalho. É aquele que se cobra bastante por querer fazer sempre mais, querer fazer sempre mais. E isso é positivo, a pessoa querer ser produtiva, mas em excesso também atrapalha. Porque aí a pessoa esquece outras áreas da vida dela e só quer fazer, fazer, fazer. Mas por quê? Porque o hiperrealizador tem uma tendência a querer se afirmar, a querer tanto autoafirmação, né? Ter aquele autorrespeito, então eu tenho muito resultado, e querer que as pessoas o afirmem. Então isso é um problema também, quando é exagerado. Então precisa ser assim, eu preciso saber que eu posso ter um tempo de descanso, que eu posso organizar dentro do meu dia aquelas prioridades e tudo mais. Eu não preciso me culpar por estar fazendo outra coisa, por estar dedicando tempo para outras coisas. Eu não preciso só fazer, né? Ele é horrível, né? Eu sou Ele é horrível. porque na hora de almoçar, por exemplo, eu falo, não, tem que comer rapidinho, porque ainda tem um monte de coisa para fazer. E assim, eu paro, como falo, vamos, né? Penso, vou descansar um pouquinho, não, Lara, você não pode se dar o luxo. E ele fala ali, É o pode se dar o hiperrealizador. luxo. Você vai perder meia hora, você ia mandar 2 e-mails, você ia fazer 5 posts, você ia conseguir gravar um vídeo. Não. É melhor você ir lá trabalhar, não fica descansando, não. Até porque enquanto você está escrevendo, trabalhando, sua digestão está acontecendo. Então, assim, ele é danadinho É um também, engano. né? Ele vai contando várias mentiras para nos prejudicar, sempre para nos prejudicar. Então, o hiperrealizador é aquele que você já deu vários exemplos aí. Ele quer que você o tempo todo esteja produzindo, né? Tem o inquieto, que é o que sempre busca um novo desafio, algo mais desafiador. Então, ele detesta a rotina. Ele gosta de desafio, ele gosta de se sentir eletrizado fazendo algo, ele gosta de sentir. Então, normalmente, quem tem o inquieto não gosta muito de trabalho formal, trabalho no CLT. Eu tenho fortinho até o inquieto, assim. Eu tenho. O meu Se é inquieto uma coisa é entra alto. muito na rotina, eu gosto de coisa difícil. O texto tá muito fácil, né? Eu tenho uns alunos que são assim. Às vezes eu percebo pelo nível do aluno, né? Que é, sei lá, intermediário. E ele sempre tá reclamando que tá achando aquilo fácil demais. Mas na verdade não É é o que tá inquieto. fácil. Ele quer alguma coisa um pouco mais difícil, né? Que é o contrário do vítima, que sempre acha que tá difícil demais e quer sempre alguma Exatamente. coisa mais fácil. É o oposto, Exatamente, é o né? oposto. O vítima, ele quer sempre que os outros resolvam para ele. Ele quer sempre transferir a responsabilidade e, nossa, acha tudo difícil, tudo, ai, só acontece comigo isso, as coisas são piores para mim, né? O vítima é nossa, o coitado do negócio. Eu tenho dó de quem é vítima. Agora, o inquieto, ele não, ele é o que quer desafio, né? E o hiperrealizador também. O hiperrealizador o prestativo, normalmente o prestativo tá junto com alguém que é vítima. Por quê? O prestativo é o que quer assumir responsabilidade que não é dele. Por quê? Ele quer fazer para todo mundo. Então ele se sobrecarrega e o vítima transporta para ele a responsabilidade. Então, normalmente os prestativos ele super funciona, né? Ele funciona além do que ele pode e deixa o dele que é super funcional, ou seja, ele quer fazer exageradamente para os outros, e o vítima quer transportar, quer transferir para alguém e quer ficar ali de boa e, vida ao azar. E o hiperrealizador quer fazer, produzir. Só fazer. O inquieto, ele quer desafios novos, ele quer sempre algo mais difícil, algo mais, né, interessante, Novidade, né? tá sempre em busca de novidade. Que mais? O esquivo, que ele é o que tá evitando a dor, tá evitando o conflito, e o esquivo, ele é bem complicado, por quê? E é engraçado porque cada um se manifesta de uma forma, porque ele tá junto com algum outro. Então, se o esquivo tá junto com o prestativo, então ele se manifesta de uma forma. Se o esquivo tá junto com o hiperrealizador, ele se manifesta de outra forma. Então, tem as mesclas, sabe? Então, o esquivo, ele é um problema porque ele quer evitar a dor, só que ele supõe
que vai ter um conflito ali e ele não entende o lado positivo de resolver o conflito. Ele só não quer vivenciar o conflito. Então, o que ele faz? Tá, deu um problema, em vez de ele pedir ajuda, porque às vezes uma pessoa rapidamente vai resolver aquilo ou vai dar um start, vai falar assim, tipo, vai falar, meu, faz assim, assim, assado, sabe? Vai falar pra ele o que precisa, como que vai resolver, e rapidinho ele resolve, acabou com o problema, mas não, ele não quer nem pensar na possibilidade de existir um problema a ser resolvido, um conflito, alguma coisa. Então, o que ele faz? Ele segura pra ele, aquela ferida vira um negócio gigantesco, e Porque às depois vezes é o um problema é negócio maior, simples, né? É, às vezes é um entendeu? negócio Então, simples. ele evita, ele evita, ele evita, e isso é um problema. Eu falo, por que você não resolve isso? E às vezes, quando acontece de resolver, a pessoa fala assim, nossa, era tão simples assim. Eu falei, por que você prolongou tanto? Quer dizer, a pessoa sofre, entendeu? É. Sofre com aquele problema prolongando aquilo. Só porque não Então, quer, às vezes, assumir. Que às vezes as pessoas chamam até talvez o orgulhoso, aquela pessoa que não pede ajuda. Que é que você vê que muitas vezes parece que a pessoa quer um problema ali pertinho dela para ela não resolver, né? Mas que a pessoa não quer resolver o problema. E às vezes é uma coisa super simples, né? Que é só o fato de a você, às pessoa, vezes, pedir ajuda realmente para alguém. O negócio em 5 minutos está resolvido. eu não acho que é nem orgulhoso, eu acho que é a pessoa passiva. Sabe a Ah, pessoa que guarda os problemas para ela? Não, não, eu consigo resolver sozinha. Então, a pessoa, ela não quer atrapalhar, não quer incomodar as pessoas, ou é situação assim. Então, essa pessoa, ela tem uma dificuldade, assim, eu não colocaria uma pessoa dessa em uma liderança, por exemplo. Entendeu? Tipo, eu tenho um time, hoje eu tenho um time na igreja, né, que eu frequento, então eu sou líder de jovens e adolescentes. E dentro do meu time tem vários líderes e tem as pessoas que são os liderados. Então, eu não colocaria uma pessoa dessa como um dos líderes. Por quê? Essa pessoa, ela não traria para mim o problema, porque ela fala assim, não, eu sou líder, eu resolvo. Só que é um problema que eu preciso saber, porque às vezes eu vou orientar ela como resolver melhor aquilo. Eu preciso saber de algumas coisas. E a pessoa fala assim, não, deixa, ela tá recebendo tipo um bombardeio de coisas, ela não quer vir nem falar, porque ela acha que ela vai conseguir resolver, e é um engano, muitas vezes, ou ela não quer chamar as pessoas para conversar. Entendeu? Tipo, vem cá, ó, pronto, às vezes né? tá causando um conflito ali, uma pessoa do time tá fazendo fofoca e a outra pessoa vai se afastar, vai prejudicar a vida da pessoa. Então, o que a pessoa precisa fazer? Chamar o fofoqueirinho e falar, vem cá. Só que a pessoa não quer viver aquele conflito. Aqui a pessoa não quer se confrontar o outro. Entendeu? Então, é uma pessoa passiva, a pessoa que não consegue ser ativa, que não consegue ir lá, vem cá, ó, você tá fazendo isso, 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 não quer confrontar o outro. Ela tá evitando aquele conflito, entendeu? Ela Então, fica muito assim, mas pra que isso? Deixa passar, daqui a pouco passa. Geralmente ela cria daqui a essas pouco passa, desculpas. não. Não tem Tem que resolver. necessidade, é só o momento, daqui 5 minutos esquece. Ou a gente pega, finge que não tá prestando atenção e vai passar. Ela acha que os problemas vão ser que meio que resolvido naturalmente, né? Quase que uma coisa assim Exatamente. divina, né? Não vai Pra ser quê, resolvido né? Eu naturalmente, acho que é vai uma pergunta piorar. é uma pergunta legal do Pacífico, né? Que ele faz assim, do Skip. Pra quê? Pra que eu vou, né, perguntar? Deixa assim, do jeito que tá, um dia resolve. Não resolve, meu anjo. Vai piorar, entendeu? Então, assim, deixa eu ver se eu falei todos. Ó, o inquieto, o hipervigilante. É aquele que sempre está em busca de possíveis problemas. Então, ele tá Ele é pensando. É ótimo. aquele que tá. É o ansioso. Para mim, o hipervigilante é o ansioso. Ele cria cenário. Tipo assim, eu tô dormindo aqui. Ai, mas amanhã vai acontecer tal problema. Mano, ele tá supondo que vai acontecer um problema. Cara, segura. Dá uma segurada. Não tem necessidade disso. Então, é aquele que continua sempre pensando no possível erro, no possível perigo. Esse daí é danado também. O inquieto, Ele a é gente já bom. falou, né? Não tem aluno que é assim. Ah, ó, vou te dar 2 exercícios. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir na próxima semana. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar tempo. Eu tô achando que meu chefe vai me chamar para uma reunião de última hora. Ele fica Mano, com aí, diversas ó. posições. É esse daí. E o controlador, que é terrível também, porque ele quer que as coisas todas sejam feitas. Eu sou um pouquinho controladora também, mas eu consigo controlar bem. Eu consigo controlar meu controlador. Eu sou tão controladora que eu controlo meu Controla meu autocontrole. controlador. O que ele faz? Ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele.
Então, isso é um problema, porque ele quer só a razão dele, só o que ele fala, ele tem razão, e ele quer, então normalmente ele é um líder nato, assim, ele tem uma tendência a ser líder, Né, os porque, outros. ele pode ter uma tendência de Vamos manipular, mas acreditar que a ideia dele é o melhor. Ele acaba fazendo, é, convencendo, né? Ele acaba convencendo, porque o controlador, ele tem esse poder do convencimento, né? ele quer que as coisas A sejam Laís é feitas controladora. A Laís do é minha jeito, irmã, ela é controladora. né? Mal de família. Ele fala assim, sem mim você não consegue fazer muita coisa. A mentira do Ah, controlador. Você precisa forçar as pessoas, né? Fala na mente de quem tem o controlador, ele fala na nossa mente assim, você precisa forçar o fulano. Se eu não controlar, eu serei controlado. Então eu não vou suportar ser controlado. Estou tentando terminar o serviço por todos nós. É aquele que quer assumir também a responsabilidade. Então ele é um pouco centralizador, que ele quer controlar, né? Então ele não quer ensinar o outro a fazer, ele quer fazer tudo. Então é um problema. Então se não fosse saber... eu nessa casa, se não fosse Exatamente. eu nessa casa, nada funcionaria. O dia que eu morrer, entendeu? Nada funciona aqui. Então, o que é um problema? Acho que vai cair daqui uns 2 minutinhos. Eu sou um pouco de cada um. Então, a gente até precisa fazer outra live, Lara, para falar todas as estratégias pra gente minimizar eles. A André tinha pedido bibliografia. Gente, ó, a Ju, ela trabalha com isso, né? Ela ajuda as pessoas justamente a ter as ferramentas, tem exercícios. Então, assim, quem quer se aprofundar mais no assunto, procura a Ju, entra lá, ela fornece muito conteúdo. A bibliografia que hoje eu posso orientar é o perfil dela, porque ela compartilha muitas coisas de maneira gratuita. E se você quer se aprofundar, quer investir em você entender como que funcionam esses sabotadores, porque é o que ela falou, a gente não elimina, a gente aprende a reconhecer e aprende a lidar com eles, né? No dia a dia. Então, invista em você, né? E assim, quando a gente fala de aprender, a aprendizagem começa com a gente mesmo. Antes de a gente aprender o idioma, de aprender a fazer alguma coisa, a gente tem que aprender a nos olhar, né? Entender como que as coisas funcionam e começar a identificar. É fácil? Nem sempre. É legal, divertido? Também nem sempre, mas necessário, porque a gente vai se tornando mais leve, né? A cada dia, a cada Exatamente. a cada descoberta, tá? Ela colocou aqui... Eu atendo mentoria, né, de excelência emocional, e tem uma das sessões, às vezes você não quer fazer um pacote, mas a gente faz uma sessão só entendendo, descobrindo seus sabotadores, descobrindo o percentual de tempo do dia que você se sabota e o percentual que você trabalha ao seu favor, e a gente entende quais são os seus sabotadores, e eu te passo a estratégia completa de como você pode dominar sobre os seus sabotadores, controlar esses seus sabotadores, porque aí você vai ter muito mais resultado na vida, né? Eu sou baseada em controlar meu lado controlador. Aí já fica claro. Então, gente, ó, procura a Ju, vê aí as informações que ela tem para compartilhar com vocês gratuitamente. E é o que ela falou, tem uma sessão, faz uma sessão, digere tudo aquilo, depois de um tempo marca outra sessão, né? E vocês vão ver que é um bom investimento. Às vezes a gente perde anos da nossa vida só porque tem aquela vozinha ou várias vozinhas, né? Porque a gente tem vários sabotadores, é o que ela falou, se combinam. Então é bom a gente começar a separar essa gangue, saber quem é quem e saber o que cada um fala e como agir com cada um deles, tá? A Andrea Exatamente. Já procura, Andrea. A minha sessão em breve eu marcarei. Essa semana estou aqui toda dedicada às lives, mas já conversei com a Ju, a gente vai fazer uma sessão porque, olha, isso muda a vida da gente, né? E é importante a gente se libertar. Ju, obrigada pelo convite, amei! Eu amei a nossa live, espero que tenha ajudado aí as pessoas que puderam participar. Que se você está assistindo a reprise também, deixa aí seu comentário. Se fez sentido para você, se você conseguiu identificar aí alguns sabotadores. E o Super Beijo, a gente marca outra live pra gente continuar esse papo, porque o pessoal gostou. E eu também adorei. Fechou. Amei. Obrigada pelo convite. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, obrigada, viu? Beijos.